Vou ler. Leiam comigo. Samuel crescia e o Senhor estava com ele e não deixou que nenhuma de suas palavras caísse por terra. Todo Israel, desde Dan até Beceba, reconheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou a aparecer em Siló, porque em Siló o Senhor se manifestava a Samuel por meio da palavra do Senhor. Uau! Vamos até aqui. Espírito Santo, eu oro agora por um nível de conhecimento a mais. Eu oro por espírito de sabedoria e de revelação. Pai, o nosso desejo é conhecer os segredos do Teu coração. E nessa noite estamos aqui para isso. Para receber uma revelação poderosa da Tua palavra. Então dai-nos conhecimento, ministre nas nossas vidas através da Tua palavra. Que saiamos daqui totalmente conscientes que nessa noite o Senhor nos visitou. Que nessa noite o Senhor falou. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amigos, eu quero conceder um contexto a vocês para que vocês possam compreender melhor, o livro de Samuel, esse início desses capítulos do primeiro livro de Samuel. Então, o contexto basicamente é o seguinte. Havia uma mulher chamada Ana. Ana, ela é a mãe de Samuel. Então, Ana, antes de ter Samuel, ela era estéril. E um certo dia ela estava no templo e havia um sacerdote chamado Eli. E Ana era uma mulher muito angustiada por conta da sua esterilidade. Ela era uma mulher que carregava uma enorme angústia dentro de si, dentro do seu coração por conta dessa situação. Então ela vai e faz uma promessa a Deus, que se Deus concedesse a ela um filho, ela entregaria esse filho a Deus para que esse filho servisse na casa do Senhor. E Deus, o Senhor, nosso Deus, manifestou a vontade dele e concedeu Samuel a Ana. Só que é muito interessante a gente meditar nisso, e eu não vou falar somente sobre isso, mas é muito interessante aprender sobre esse contexto, ver a vida de Ana, ver essa dinâmica da vida de Ana, porque tem algumas aplicações aqui. Porque Ana, depois de receber Samuel, ela logo se prontificou em cumprir aquilo que ela tinha prometido, cara. Eu já quero, desde o início aqui, abrir um parêntese aqui e trazer uma aplicação para nós aqui hoje. Sempre falamos sobre sonhos pessoais, Mas algo que eu aprendi ao longo desse tempo é que Deus, nosso Deus, Ele é um grande destruidor de sonhos dos seus eleitos. Vocês concordam comigo? Tem até um livro aí, bem famoso, Deus que destrói sonhos, o nome do livro. E eu creio que essa é a realidade. Deus, Ele é um grande destruidor de sonhos dos seus eleitos. Ele destrói sonhos superficiais, sonhos egoístas, sonhos onde estamos pensando somente na gente, no nosso bem-estar. E Ele nos concede um sonho real com uma motivação real. E agora eu quero ser mais prático ainda para que a gente venha entender melhor. Às vezes, a gente começa a almejar tanto uma determinada coisa, a gente começa a querer tanto uma determinada coisa, só que a gente nem chega a consultar a Deus. Eu já passei por isso, por um episódio parecido, onde eu queria tanto aquilo ao ponto de eu nem consultei a Deus. Nem parei para consultar a Deus, para ouvir a opinião de Deus a respeito daquela minha busca, daquilo que eu estava almejando. Então, às vezes, estamos ali gastando a nossa vida com determinada coisa e a gente nem consulta a Deus, e daí a gente não consegue aquilo. E ficamos frustrados. E por conta dessa frustração, muitas das vezes a gente começa a colocar culpa, talvez em Deus,
até mesmo em pessoas, ou até mesmo em nós. Mas possivelmente, escute isso, possivelmente, sabe, é um grande livramento sendo concedido por Deus, não deixando que aquele sonho, entre aspas, aquele objetivo egoísta meu, egoísta teu, se cumprisse. Porque o que acontece muitas das vezes, meus amigos, e vemos isso muito com as pessoas que têm um coração ainda decaído, é que muitas das vezes as pessoas, ela alcança o objetivo dela, ela alcança aquilo que ela estava almejando, mas daí ela começa a priorizar aquilo que ela alcançou em vez do Senhor. Ela simplesmente esquece de todas as promessas que talvez ela fez durante o tempo que ela esteve na presença. E ela começa a priorizar aquilo que ela tanto estava almejando. Sabe, é necessário falarmos isso, é necessário falarmos sobre isso. Uma coisa que eu tenho escutado bastante do Senhor é sobre ser mão leve. E você sabe o que é isso? Sabe, precisamos aprender a ser mão leve, precisamos de fato abraçar as renúncias, abraçar, sabe, até mesmo as renúncias dos nossos sonhos que talvez a gente cultivou durante o tempo, mas aquilo não de fato não é o nosso propósito. Sabe, precisamos ser mão leve nesse ponto, nesse nível. Quando eu olho para a vida de Paulo, galera, já eu vou voltar para a mensagem, tá? Eu só quero trazer essa aplicação. Eu abri um parêntese aqui, mas já vou fechar esse parêntese. Quando olhamos para a vida de Paulo, hoje eu estava meditando em Filipenses 3. Meditei um pouco em Filipenses 3 e eu estava, sabe, olhando ali Paulo falando sobre as suas credenciais, falando sobre, sabe, a sua carreira, falando que ele era irrepreensível segundo a lei, que ele era um fariseu, que ele via de uma casta altíssima no judaísmo, que ele era judeu de judeu. Sabe, mas Paulo, quando ele encontrou a Cristo, quando ele encontra Cristo, ali em Filipenses 3 ele afirma, né? Tudo isso que eu cultivei durante anos, tudo isso que eu almejei, aquilo que eu conquistei durante anos na minha vida, eu estou considerando como perda por causa de Cristo. Sabe, eu almejei de forma egoísta, eu olhei somente para mim mesmo. Até então eu ainda não tinha tido um encontro com Jesus. Mas quando eu tive um encontro com Jesus, quando eu olhei para Ele, eu entendi que Ele estava me concedendo uma vida diferente. E Deus afirma isso, né? Deus fala, aquele que perseguiu a igreja, eu vou ensinar ele a sofrer pelo meu nome. Vamos voltar para a mensagem. Então, amigos, precisamos aprender a ser mão leve, sabe? A sair de uma vida passiva espiritual. Se é o emprego que está me afastando, se é o emprego que está te afastando do Senhor, cara, eu vou esperar morrer espiritualmente para poder reagir. Sabe, se é uma conversa, se é um relacionamento, se é um grupo de amigos, sei lá, cara, o que for. Se aquilo visivelmente está me afastando do Senhor, está me matando espiritualmente, eu vou esperar morrer primeiro para poder reagir. Na verdade, eu não vou nem conseguir reagir quando eu estiver estagnado por completo. Então precisamos pararmos de ser passivos, espiritualmente falando, cara. Vocês estão entendendo, gente? É como se a gente estivesse vendo um pombo fazendo vários cocozinhos em vários lugares. E ele está vindo em nossa direção e a gente fica de braços cruzados, como se a gente estivesse de braços cruzados diante daquilo que está vindo sobre nós, daquilo que está vindo visivelmente contra as nossas vidas. A gente precisa agir. Então, e essa ação diz muito a respeito sobre não... Na verdade, diz respeito a abraçar as renúncias, de abraçar as pequenas mortes. E eu estou falando isso há algumas semanas, pregando aqui constantemente. Sabe, não é um direcionamento para você largar tudo. Não é uma apologia contra o trabalho ou algo que for, sei lá. Não é para você sair de tudo, sair da faculdade, sair do emprego, sair da escola, enfim.
mas é necessário analisarmos tudo aquilo que tem te afastado do Senhor. Não é um direcionamento para você largar tudo, mas é um direcionamento para você largar aquilo que você precisa largar. Quem está entendendo isso? Não é um direcionamento para você largar tudo, mas é um direcionamento para você largar aquilo que você necessita. Necessidade. O que é necessidade para você? Vamos lá. Esse é o direcionamento, meus amigos. Sabe, estamos chegando em um tempo onde precisamos, cara, colocar a nossa fé em prática, a nossa confiança e viver um evangelho radical. Amigos, eu estou lendo o livro de Atos e eu estou sendo esmagado, cara. Cada capítulo que eu leio do livro de Atos parece que eu tô... É um prumo, sabe? É uma régua que é colocado diante do meu cristianismo. E eu vou sendo totalmente constrangido. Porque os nossos pais da igreja primitiva, as nossas mães da igreja primitiva, eram pessoas que viviam de fato um evangelho radical, renúncias radicais, uma busca radical, uma intencionalidade radical, uma fome, uma sede, um amor por Jesus. Estamos chegando em um tempo onde precisamos colocar a nossa fé em prática, a nossa confiança e viver um evangelho radical. E sabe, entender que eu não posso dividir o meu coração, cara. O meu coração deve bater somente por Jesus. Fala assim para você mesmo, ministra para você mesmo. O meu coração deve bater somente por Jesus. Somente por Jesus. Precisamos aprender a ser mão leve. Sabe, havia uma real disponibilidade no coração de Abraão em sacrificar Isaac. Porque havia uma confiança muito maior na soberania de Deus. Sabe, eu oro para que o Senhor rasgue esses sonhos, sabe, esses desejos egoístas dos nossos corações. E que venhamos estar dispostos em abrir mão de tudo que for necessário por amor a Jesus. É isso que o Senhor... É isso que, sabe, precisamos desejar. Esse é o nível de cristianismo que eu quero chegar nesses dias. Não pensar duas vezes, mas se eu estou vendo que aquilo está me influenciando a caminhos contrários, meu amigo, eu vou cortar, cara. Eu vou cortar, vou meter o facão. Então, voltando para a história de Ana aqui, que eu estava pregando sobre Ana, já estou aqui em Abraão. Vamos voltar, em nome de Jesus. Ana era estéril, amém? Ela era estéril. Então ela faz essa promessa, ela promete: Deus, se o Senhor me conceder um filho, eu vou entregar esse filho para o serviço. Eu vou entregar ele para os cuidados do sacerdote, para o templo. Então ela possuía um sonho de ter um filho. E ela promete. Como eu estava dizendo anteriormente, quando Deus concede Samuel a Ana, ela não pensa duas vezes, mas ela cumpre aquilo que ela prometeu. Sabe por que ela cumpriu? Porque o coração dela não estava em Samuel, não estava em seu esposo, não estava em sua família, mas o coração de Ana estava em Deus. E por isso que ela cumpriu, cara. E por isso que ela cumpriu. E se ela não engravidasse depois? A Bíblia fala que depois ela engravida, né? Sabemos que a Bíblia fala que depois de Samuel ela ainda vai engravidar, vai ter outros filhos. Mas se ela não engravidasse depois? Mas havia uma real, uma real ligação. Ela se comprometeu, ela se prontificou, porque o coração dela estava no Senhor. O coração de Ana estava em Deus. Então ela prometeu, ela cumpriu. Mas o cerne, o centro dessa mensagem, o que eu quero de fato pregar aqui, é sobre a postura de Samuel. É sobre a postura de Samuel diante de um ambiente corrompido. O menino Samuel, amigos, foi entregue a cuidados do sacerdote Eli. E não sei se você sabe, depois eu quero recomendar a você que você leia os primeiros capítulos do livro de 1 Samuel. Na verdade, lê o livro todo. Eli, ele era sacerdote, e Eli ele já possuía 2 filhos, né? Era Ofni e Finéias.
Só que, amigos, a casa de Eli era uma casa que estava completamente corrompida, desalinhada, cara. Os filhos de Eli, eles não respeitavam nenhum templo do Senhor mais. Os sacrifícios que eram oferecidos, eles não respeitavam mais. Sabe, eles pegavam as... Eita, travou. Cortou, gente? Cortou. Onde é que eu parei? Vocês lembram? Tava falando de quem? De Samuel ainda? Ou de Eli? Exatamente. Eli, ele possuía 2 filhos, Ofni e Finéias. Só que a casa de Eli, ela estava completamente corrompida. Era uma casa completamente desalinhada, né? Os filhos de Eli, eles não respeitavam mais nenhum templo do Senhor. Os sacrifícios que eram oferecidos, eles não respeitavam mais. Sabe, eles pegavam as mulheres que ficavam na porta da tenda do encontro e se relacionavam sexualmente. Só para vocês terem uma noção do nível de depravação que havia na casa de Eli. Então era uma afronta constante contra o próprio Deus, gente. E o lance é que esse sacerdote, que Eli, de alguma forma, ele honrava mais os seus filhos do que ao Senhor. Então, era uma casa corrompida. Era uma casa totalmente desalinhada. O sacerdote ali, ele perdeu o seu sacerdócio. Eli já era um homem cego, não somente fisicamente, né, mas espiritualmente também, cara. Mas as Escrituras diz que em meio a tudo isso, em meio a essa corrupção, a essa depravação, havia um jovem chamado Samuel. E esse jovem crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Vamos lá, alguém. Havia um jovem chamado Samuel. E esse jovem crescia na estatura do Senhor e dos homens. Amigos, o mais louco disso tudo é que Samuel foi um homem muito importante. Vocês não concordam comigo? Samuel foi um homem muito importante na história. Para quem não sabe, foi Samuel que ungiu o rei Davi. Né? Foi Samuel que foi enviado por Deus para a casa de Jessé para ungir o grande rei Davi. Davi que recebeu a promessa, a grande promessa, que o descendente iria se assentar no trono, enfim. Então Samuel, na história, nas gerações, na dinâmica, nesse grande processo do Senhor, no grande plano do Senhor, Samuel foi um homem muito importante, cara. Então isso é muito bizarro a gente pensar nisso. Porque Ana entregou Samuel a um líder corrupto. Uma pessoa que é totalmente importante para o plano do Senhor, estava debaixo de uma liderança corrupta. Samuel ficou na responsabilidade de um líder cego, sabe, que não cuidava nem dos seus próprios filhos direito, cara. Samuel, ele cresceu, gente, em um ambiente completamente desfavorável. Mas isso não foi desculpa para ele se corromper também. Mas isso não foi desculpa para que ele se corrompesse junto com os filhos de Eli. Para que ele vivesse também uma vida espiritual depravada, inconstante. Mas pelo contrário, né? Eu quero ler com vocês do verso 19 ao 21 novamente. Samuel crescia, e o Senhor estava com ele, e não deixou que nenhuma das suas palavras caísse por terra. Todo Israel, desde Dan até Beceba, reconheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou a aparecer em Siló, porque em Siló o Senhor se manifestava a Samuel por meio da palavra. Cara, eu não sei o ambiente que você nasceu. Sabe, eu não sei como é o ambiente na sua casa atualmente. Mas de uma coisa eu sei. Porque se você está, é porque Deus te trouxe até aqui, cara. E esses ambientes desfavoráveis não podem ser desculpas para que você se submeta ao mal também.
isso eu sei. Eu não sei como é na sua casa, eu não sei como é o relacionamento que você tem, como é o relacionamento dentro da tua casa, como são as alianças dentro da tua casa. Mas de uma coisa eu sei, que esses ambientes não podem ser desculpas para que você se submeta ao mal também. Mas sabe, você precisa carregar esse encargo de sacerdote e ministrar a presença do Senhor, independente de onde você esteja. Independente do ambiente que seja desfavorável, eu preciso me relacionar com Deus, independente se os meus pais não se relacionam. Você precisa ministrar a presença de Deus, independente se a sua família não conhece ainda. Eu preciso ver uma vida de santidade, independente se na minha casa a imoralidade tem predominado. Vamos lá. Eu preciso me separar mesmo que a minha família não tem se separado para o Senhor. Gente, você precisa fazer a diferença, cara. Mas não é tão difícil. Cara, eu não estou falando que é fácil. Será que foi fácil para Samuel ver todo esse contexto onde ele vivia aqui, cara? Ver os filhos de Eli profanando o templo, vendo Eli honrando os seus filhos. Meus amigos, mas Samuel encontrou um prazer muito maior. Cara, Samuel encontrou algo que os filhos de Eli não encontrou. Sabe, que aquela geração perdeu o acesso. Sabe, eu fico imaginando essa situação. Eu fico imaginando o dia todo os filhos de Eli aloprando o ambiente ali, metendo louco, sabe, o sacerdócio daquele lugar já estava em frangalhos, e toda uma geração já havia perdido a total concepção do Senhor. A Bíblia fala que, aqui no capítulo 3, que as visões não eram mais frequentes, a palavra de Deus também, sabe, era uma sequidão espiritual, gente. Mas havia um jovem Samuel se separando daquilo. Havia um menino que encontrou algo que todos até então não tinham mais encontrado. Que todos não tinham perdido o acesso. Havia um jovem se separando daquilo, indo ao seu quarto para estar na presença do Senhor. Sabe, além de ser sacerdote, era profeta, né, que ele acessava o conselho do Senhor. Eu quero ler com vocês aqui 1 Samuel capítulo 3, no verso 3. Vamos ler rapidamente. O verso 3 diz assim: Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Isso aqui foi quando Deus falou com Samuel pela primeira vez. Gente, vocês lembram o contexto do templo? Quem lembra disso? Vocês lembram o contexto do templo? Vocês lembram onde ficava a Arca da Aliança, cara? Sabe, quando Deus falou com Samuel pela primeira vez, sabe aonde que Samuel estava dormindo? No templo, perto da Arca da Aliança. A Arca da Aliança, naquela época, ela era a representação da presença de Deus na Antiga Aliança. Vocês têm noção de onde Samuel estava descansando? Sabe, ele estava encarnando o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Sabe, eu vejo uma intencionalidade aqui. Eu vejo um jovem faminto que não se contentava em dormir em seu quarto. Eu vejo uma intencionalidade nesses versículos de um jovem faminto, sedento, apaixonado por Deus, que ele não se contentava em ficar no raso. Ele não se contentava, sabe, com aquilo que era somente dado a ele, mas ele queria mais, porque ele entendeu que havia mais. Ele não se contentava em dormir nem no seu próprio quarto. Ele ia ao templo e repousava ao lado da Arca da Aliança.
Sabe, nesses dias o Senhor está nos chamando. Sabe, eu quero ir um pouco mais fundo. Eu quero ir um pouco mais, eu quero conhecer um pouco mais. Sabe, eu sei que eu posso ir um pouco mais fundo. Eu sei que eu posso subir um pouco mais alto. Há um chamado para conhecermos um pouco mais, gente. Há um chamado para irmos um pouco mais rápido, sabe, para sermos mais intencionais. Eu não posso me contentar somente com aquilo que é me dado na minha igreja. Eu não posso me contentar somente com aquilo que é me dado nas minhas células. Você não pode se contentar somente com o que é dado a você aqui no RCJ, aqui nas nossas salas. Você não pode se contentar somente com isso. Mas sabe de uma coisa? Chegou o tempo onde precisamos ir mais fundo. Gastar horas clamando por entendimento. Deus, dá-lhe conhecimento de Ti, dá-lhe conhecimento do Teu coração. Se revele nesse lugar. Sabe, encher o saco mesmo do Senhor. E eis que Ele quer que você feche a porta e fique no seu quarto e clame pela presença. Deus, eu não vou sair daqui. Eu quero um toque. Eu quero receber um pouco mais. Eu quero conhecer um pouco mais. Eu quero acessar esse lugar de glória. Eu quero isso. Em vez de descansar no quarto, eu vou descansar ao lado da Arca da Aliança. Gente, agora há pouco eu senti essa necessidade. Eu coloquei um fundo musical aqui no notebook. Eu deitei na cama e fiquei orando. Deus, por favor, venha um pouco mais. Sabe, invada esse ambiente, unge esse ambiente com a Tua presença. Se revele nesse lugar, desnuda a Tua glória diante dos meus olhos. Eu quero desejar, eu quero queimar por isso, eu quero ter um desespero santo. Eu não quero me contentar. Não. Ano passado eu fui para uma escola de profetas em novembro. E o grande principal direcionamento que o Senhor me deu naquele lugar, cara, foi esse. Se tem mais, eu posso acessar mais. Eu preciso, sabe, de uma forma mais radical. Eu preciso ser mais radical. Amigos, eu não quero ficar apenas olhando o Senhor agindo. Eu não quero ficar apenas olhando o Senhor se movendo. Sabe, eu não quero ser apenas um telespectador. O que o Senhor deseja fazer nesses próximos meses, nessas próximas semanas? O que o Senhor deseja fazer, sabe, aqui na nação brasileira, no nosso estado? Sabe, precisamos começar a mudar as nossas orações, precisamos começar a rasgar as nossas listinhas de pedidos. E começar a fazer de fato pedidos segundo a vontade do Senhor. E qual é esse pedido, Juan? Sabe o que Deus deseja que você peça? Para que você trabalhe aonde Ele tem trabalhado. Para que você se mova aonde Ele tem se movido. O Senhor não nos fez para estarmos sentados nos bancos da igreja com braços cruzados e vendo o tempo passar, meu amigo. O Senhor te salvou não para isso somente. Eu falei isso na sala das 17 horas ontem, na verdade na quinta, ontem. Cara, Deus salvou você, Deus, sabe, se entregou naquela cruz, não para você
sabe, receber um título na sua igreja, não para você encher o bolso de dinheiro, não para você ter muitos bens materiais, conquistar muitas coisas nesse mundo. Deus não te salvou para isso. Mas sabe por que Deus te salvou? Sabe qual é o objetivo do Senhor? Sabe qual é o desejo do coração de Deus? É aquilo que Paulo fala lá em Filipenses 3. Conhecer a Cristo e continuar conhecendo. Sabe, eu considero isso tudo como perda. Tudo aquilo que eu conquistei eu considero como perda. Para continuar conhecendo a Cristo. Para conhecer Ele. E ser achado nele. Então o que estamos fazendo com as nossas vidas? Estamos gastando o nosso tempo com o quê? Samuel em meio a uma liderança corrompida. Samuel em meio a uma casa totalmente desalinhada. Em meio às pessoas que viviam de forma totalmente depravada. Samuel encontrou algo que precisamos encontrar nesses dias. Um deleite na presença, uma satisfação na presença. Samuel ministrava a presença de Deus. Vamos lá. Sabe, precisamos ser como aquele homem da parábola. Cara, eu amo essa parábola, porque eu quero de fato encarnar ela. Sabe, precisamos ser aquele homem da parábola do tesouro escondido, que procurando achou um tesouro. E ele escondeu aquele tesouro em um campo. Então ele foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Amigos, só quem acha que está procurando. Só quem acha que está de fato desesperado procurando algo. Você não vai achar um tesouro escondido de braços cruzados. Vamos lá. Ah, nossa, eu queria tanto pregar o evangelho. Nossa, eu queria ter intimidade com Deus. Nossa, eu queria, sabe, ler as escrituras e entender as escrituras. Meu amigo, tu não vai entender, você não vai ter intimidade de braços cruzados. Você não vai crescer em intimidade sem buscar intimidade. É bem simples isso, né? Se você não tem buscado, se você não tem gastado tempo, se você não tem renunciado aos teus desejos, se você não tem sacrificado as tuas vontades, se você não tem se separado, se você não tem buscado uma vida de fidelidade e integridade, sabe, se você não tem sido intencional nesse lugar, como é que você vai ter? Só quem acha, quem de fato está procurando, é quem está batendo, sabe, de forma desesperada, batendo na porta. Amigos, vamos lá. Eu sei que o Senhor quer falar nesse lugar. A sujeira na sua casa, a sujeira na sua igreja não pode te influenciar. A sujeira na sua casa não pode te desanimar. Mas que através de ti o Senhor possa operar na sua igreja, na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade. Da mesma forma que dentro da casa de Eli, ele levantou Samuel e Samuel foi uma peça fundamental na história de Israel. Amigos, a cultura que está sendo exposta lá na tua faculdade não pode te paralisar. Vamos lá, alguém. Aquilo que está acontecendo talvez lá no seu trabalho não pode te desanimar. Aquilo que está acontecendo na tua casa não pode te desanimar. Mas da mesma forma que ele levantou Samuel, Samuel foi uma peça totalmente fundamental na história de Israel. Que o Senhor te levante nesses dias. Que você venha se prontificar e se disponibilizar ao Senhor. Amigos, o que precisamos é que o Senhor levante homens e mulheres, sabe, que não irão se prostrar em iniquidade. Sabe, que não irão se prostrar diante das tentações, dos pecados, que a cultura, que a sociedade, que o mundo, que Satanás está impondo. Mas eles estarão diante da presença do Senhor, ministrando. Vamos lá, te cortou.
Você estava onde? Cara, que o Senhor levante homens e mulheres que não irão se prostrar diante da iniquidade, que não irão se prostrar diante do pecado, daquilo que a cultura no mundo, daquilo que a sociedade, que Satanás está impondo. Mas eles estarão diante da presença do Senhor, ministrando lá a presença, ministrando o Senhor. Sabe, cadê aqueles que liderarão a adoração ao Senhor? Gente, a adoração não está ligada à música somente, mas a adoração é uma resposta que damos para aquilo que o Senhor está nos mostrando. E o que você está vendo? Será que podemos contar com isso que você está vendo? Com aquilo que você está olhando? Será que a sua casa corrompida pode ser afetada pela santidade que você está contemplando no Senhor? Será que a sua igreja pode contar com aquilo que você está recebendo na sua casa, no seu quarto secreto no Senhor, cara? Eu oro por alguns romperes nesse lugar. Eu creio que o Senhor Ele quer liberar um nível mais de sacerdócio nesse lugar. Sabe, pessoas que irão até então estão estagnadas nesse ambiente. Eu oro para que nessa noite haja um romper espiritual, onde um desejo, um anseio, uma necessidade irá surgir dentro do teu coração, em gastar tempo ministrando a presença, adentrando nos santos dos santos, compreendendo que há um acesso em Cristo Jesus a esse lugar, que o véu foi rasgado de cima a baixo, e agora você pode novamente adentrar, você pode, sabe, se apresentar nesse lugar diante do Senhor. Eu oro por alguns romperes nesse lugar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amigos, aonde vocês estiverem, peça isso ao Senhor. Como eu estava dizendo, como eu falei logo no início, eu não sei como é o ambiente que você vive. Eu não sei como é o ambiente atual, eu não sei como é o ambiente, sabe, a qual você vive. Os ambientes que você passa durante o dia. Mas que nada nesse mundo, simplesmente nada, possa te corromper. Que nada nesse mundo possa te influenciar. Porque há uma influência muito maior sobre a tua vida. A influência da presença de Deus. Porque você não é um jovem qualquer. Você não é uma pessoa qualquer. Vamos lá. O Senhor escolheu você para estar na presença dEle. Efésios 1 nos garante isso. Fomos eleitos, escolhidos em Cristo, para que de forma santa e irrepreensível possamos estar na presença dEle. Você não é uma pessoa qualquer, mas há um convite sobre a tua vida, há um acesso, o sangue de Cristo está sobre você, para que você adentre nesse lugar da ministração da presença de Deus. E aonde você estiver, onde você colocar as mãos, os pés, cara, você vai levar isso com você. Você vai carregar isso com você. Eu quero que você receba isso. Em nome de Jesus, se você deseja, sabe, o reestabelecimento do ministério sacerdotal na sua vida, se você está compreendendo essa mensagem, vendo a necessidade disso em você, cara, vamos lá. Começa a pedir ao Senhor onde você estiver, começa a clamar: Deus, restabeleça isso dentro de mim. Eu quero acessar um pouco mais. Eu quero ser responsável. Sabe, eu não quero ser aquele que apenas vai apontar o dedo dentro da minha casa, que está vendo a corrupção e fica apenas apontando o dedo, falando dos erros. Não, mas eu quero ser aquele a qual vai ser o meio que o Senhor vai usar para trazer a transformação, amigos. Quem está entendendo isso? Precisamos ser responsáveis. Precisamos ser mais responsáveis. Vamos lá. Que você seja o meio pelo qual o Senhor irá alcançar a sua casa, de acordo com a vontade dEle. Que você esteja disponível para que o Senhor alcance e transforme vidas dentro do seu trabalho, na sua faculdade.
na sua escola. Que venhamos parar de apontar o dedo. Senhor, eu oro para que o Senhor possa nos visitar nessa noite. Eu oro por uma visitação celestial agora, sobre a vida dos meus irmãos, sobre aqueles que estão reconhecendo a necessidade do restabelecimento desse ministério sobre a vida deles. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo, venha como um fogo sobre nós agora. Começa a acender uma chama dentro do nosso coração. Que essa mensagem possa ser testificada pelo seu Espírito. Que o Espírito Santo testifique essa mensagem no Espírito dos meus irmãos agora. Em nome de Jesus. Aonde você se encontra. Que haja uma clareza agora sobre a sua mente. Que você possa enxergar aquilo que você não estava enxergando. Que você possa ver aquilo que você não estava vendo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Espírito Santo possa vir sobre você agora. Em nome de Jesus, seja tocado. Que um desejo incontrolável, que um anseio possa surgir em teu coração, de ser um ministrador da presença de Deus. Em nome de Jesus. 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 Amém, meus amigos?